3 livros de romance que trabalham em que o romance dos protagonistas aqui são maduros e saudáveis, tá? Porque hoje a gente tem uma série de livros de romance que se a gente lê com uma visão assim psicológica, a gente vai achar alguns pontos assim que fala assim, red flag aqui, gente. Mas esses 3 livros que eu vou trazer, no geral, eles trabalham relacionamentos muito mais maduros, muito mais saudáveis, certo? O primeiro deles aqui é o Guerra Adorável Guerra. Esse livro ele é muito legal, que ele é um romance histórico, tá? Ele passa a maioria do livro narrando relacionamentos na Primeira Guerra Mundial, tá? E ele se estende também, no finalzinho do livro, ele traz um pouquinho da Segunda Guerra. Nessa história aqui, ele é narrado pelos deuses do Olimpo. E começa a história com Efésio, né, o marido de Afrodite, pegando ela na traição, que ela tá traindo ele com Ares. E aí é feito todo um tribunal ali e ela vai contar por que se defender, na verdade, porque que o amor e a guerra sempre estão juntos. E claro, o relacionamento saudável ali, os modelos, ela traz 2 casais, né? Que se conheceram durante a guerra. E ela vai narrando a história de amor desses casais, né? Que são 4 pessoas, ao longo dessa guerra. Então é muito legal a parceria e o desenvolvimento do relacionamento desses 4 dentro dessa guerra, dentro dessa dinâmica de guerra e dentro dessa história, certo? As dificuldades que eles têm que enfrentar, os momentos de indecisão, a parceria que eles desenvolvem ali, apesar da situação e do ambiente que eles estão ser assim completamente ruim, porque a gente tá falando de uma guerra. A gente também tem aqui o Tudo que Deixamos Inacabados, da Rebecca Yarros. E esse livro, ele traz também 2 casais, um no presente e um no passado, tá? Ele traz a história da Georgia, que é no presente, e traz a história também da Scarlett, que é no passado, que passa na Segunda Guerra Mundial. Principalmente, gente, o relacionamento da Scarlett aqui é muito legal, porque ele é um romance histórico, ele traz relatos, principalmente na parte da Scarlett, aconteceu o romance e o relacionamento dela na Segunda Guerra Mundial. E esse livro aqui, o mais legal ainda também, é que ele trabalha relacionamento entre irmãs, a história de vida da Scarlett e da irmã dela aqui. Então, ele é muito legal porque o relacionamento da Scarlett, ela tem diferença mesmo financeira, tem expectativa de família e como eles lidam com essa situação é bem interessante, tá? E agora a dica, tá? Pra quem gosta ali de uma fantasia, sabe? Um vampiro, um lobisomem, porque até agora eu falei muito de romances históricos, certo? Então agora, pra quem gosta desse universo, eu vou pra Noiva, gente, de Ellen Hazelwood. Esse livro aqui, ele é muito interessante. Por quê? Porque a sinopse dele traz como um casamento de conveniência entre uma vampira e um licano, que são classes inimigas ali, né? Que licanos são lobisomens. E eles são inimigos e para selar a paz ali entre os 2 grupos, eles vão se casar, certo? Vão fazer um tratado de paz ali. A Misery, nesse universo, na verdade, os 3 grupos convivem, humanos, vampiros e licanos, tá? E eles vivem em constante guerra ali, por território, então sempre tem aquela coisa meio velada ali, ou às vezes até clara mesmo, principalmente entre vampiros e licanos. E aí, pra selar uma paz ali entre as divisões deles, eles vão fazer esse casamento. A Misery já foi enviada para áreas humanas, ela vivia uma área humana, tá? Por causa de tratados também entre vampiros e humanos, e que chama Colateral, era enviada uma vampira, né, para locais humanos, para política, tá? E aí nisso, depois quando ela volta, já colocam ela para um casamento de conveniência com um licano.
E claro, tem um porquê ela entrar nesse casamento, uma questão dela mesmo. Então ela aceita já no começo ela já tá com todo o receio, porque a gente tá falando de um licano. E ela falou assim: eu vou morrer já na primeira semana, certo? Só que o mais legal disso aqui, gente, por mais que essa premissa do início, o relacionamento deles não é como inimigo. Eles são parceiros, assim, de uma forma que é muito interessante. Porque eles se juntam para resolver uma questão, eles trabalham junto, um ajuda o outro em muitas questões. Você vê um ajudando o outro em vulnerabilidade. Então, apesar da premissa do livro inicial ser tipo, de inimigos a amantes, de casamento entre vampiro e licano, o que desenvolve aqui é muita parceria entre os dois.